você que nos acompanha pelas redes sociais, Papo de Cachaça hoje, entrevistado especial, produtor, consultor de cachaça, senhor Luiz Henrique Braga Guedes. O senhor Luiz, ele tem muita experiência no assunto, muito empenho e muita dedicação. Tudo bem, senhor Luiz? Tudo bem. No Papo de Cachaça de hoje, nós vamos abordar desde a matéria-prima até o produto final. A matéria-prima para se fazer a cachaça é a cana-de-açúcar. Qual o segredo da cana-de-açúcar para obter uma boa cachaça, senhor Luiz? Quanto mais açúcar, a fermentação é mais cheirosa, ela é melhor. Então, dizer que variedade de cana, tudo é papo furado. O importante é ter uma cana com bastante açúcar. E com bastante açúcar tem um rendimento maior. Quanto mais açúcar, mais rende na cachaça. Então não tem influência essa ou aquela variedade de cana que dá uma melhor cachaça ou não. Ela não pode ser queimada, então ela pode ser corta no dia anterior, posa de preferência a céu aberto para esfriar. Porque se você cortar uma cana às 11 horas da manhã, ela vai estar com a temperatura muito alta. E dependendo da região, ela vai comprometer a fermentação. Então deixa posar de um dia para outro, para que ela entre na dorna de fermentação fria, para que não passe da temperatura acima de 30 graus, para você ter uma boa fermentação. E quanto mais açúcar, mais rendimento, e o fermento fica mais cheiroso, ele fica frutado. Então a influência é só nessa parte. O segundo passo para se fazer uma cachaça é a fermentação. Fermentação é um processo lento, um processo cuidadoso, muito importante para a obtenção do produto em excelência. Sr. Luiz, fala um pouco sobre a fermentação. O segredo de uma boa cachaça começa na fermentação. Porque a limpeza que você faz depois de moído o caldo é tudo muito parecido com todo mundo. Passa por um decantador, aí vai por um homogeneizador para acertar o teor de açúcar. Então, essa parte tudo é muito parecido. Agora, a fermentação, ela tem que ser muito bem cuidada, porque começa a primeira parte da qualidade da cachaça na hora de fermentação. Ela não pode ser de aço carbono, porque o aço carbono é precursor de alguns componentes aí que são indesejáveis na cachaça. E a fermentação, dependendo da região, quando a fermentação começa a desenvolver, que começa a consumir o açúcar, né, da garapa, ela aquece. E ela não pode passar de 30 graus, porque senão começa a entrar a resistência das bactérias. Então a fermentação tem que ser um processo com temperatura controlada. Então, para que o fermento faça o seu trabalho tranquilo, e esse processo de fermentação é uma fermentação anaeróbia. Ela não pode ter presença de oxigênio. Então a própria levedura, quando ela está consumindo o açúcar, se transformando em álcool, ela provoca o CO2. Esse CO2, ele faz uma espuma. Então essa espuma elimina a entrada de oxigênio. Então você vai ter uma fermentação sem entrada de oxigênio, que não vira fermentação acética. Tá? Então, como o processo é um processo que leva 24 horas, por quê? Por causa do operacional. Se você começa a alimentar uma levedura de manhã, foi quando você liberou a dorna para mandar para o alambique, aí você começa a alimentar novamente para a levedura começar a trabalhar. Então, esse período de 24 horas, a gente tem que ter uma pessoa muito habilidosa para controlar essa fermentação no prazo máximo, perto da destilação, para eliminar, a hora que eliminar a camada de CO2, que começa a entrar oxigênio, ele já vai para a destilação. Então ele vai ter um período de decantação. Então aí tem que ter uma pessoa habilidosa para fazer isso aí, para quando for destilar, tem que estar decantado, né, para poder não ir levedura. Aí você vai ter uma boa fermentação. Já o terceiro passo é a destilação. Também é um processo que permite o descarte da cabeça e da cauda, engarrafando apenas o coração da cachaça. Essa etapa é de muito valor para se obter o sabor, o aroma, a viscosidade do produto final. Sr. Luiz, aborda um pouco mais sobre a destilação. É
também dos processos que a qualidade da cachaça. Para isso, você tem que ter alambique de cobre e tipo cebolão ou de panela, que é o único alambique que você tem condições de separar essas frações, cabeça, coração e cauda. E a cachaça industrial, ela já é alambique contínuo, então ele não separa essas frações. Então, e o alambique tem que ser de cobre. Por quê? Porque o cobre é o único metal responsável pelo buquê, o aroma da cachaça e o sabor da cachaça. Se for outro tipo de metal, por exemplo, o aço inox, ele vai dar um cheiro de chulé na cachaça. Então, um cheiro de enxofre. Então, ele não é aconselhável. Ele pode, depois de destilado, tudo bem, mas antes não, tem que ser de cobre. É o único metal catalisador. Só que você não pode ter o cobre na composição da cachaça. Então, é essa hora que, na hora da destilação, você tem 3 alcoóis que são nocivos à saúde, que é o que dá dor de cabeça, o que dá o bafo, né, e que te dá a vomitadeira no dia seguinte. E o primeiro de todos, eles são mais voláteis, então ele ferve primeiro, então por isso que ele sai na cabeça. Então, na destilação, quando você, o alambique de cebolão, você tem condições de separar as frações. Então, são os alcoóis que são mais voláteis, que é o que dá dor de cabeça, que dá bafo, e que dá um amargo na cachaça, eles saem primeiro, sai na cabeça. O primeiro que sai é o dimetilsulfeto, ele amarga a cachaça. Na indústria, ele sai junto. Então, por isso que toda a cachaça industrial, ela tem lá adoçada, que é para eliminar o amargozinho que tem no dimetilsulfeto. Na cachaça de cebolão, não. Ela sai em forma de gás fedorento, terminou o gás, começa a entrar a cabeça. Então, essa cabeça representa 10% da produção da cachaça. Só que você elimina todos os males que você tem em condições de simplesmente separar a cabeça. O coração, ele começa a destilar, depois que você tirar 10% da cabeça, vai até 40 graus. No 40 graus, você termina o coração e começa a cauda. A cauda nem destilo, você despreza, para ficar uma cachaça nobre, atendendo à legislação brasileira. Vamos falar agora sobre o envelhecimento. Nós sabemos que o envelhecimento, o aprimoramento da qualidade é muito importante, porque a cachaça é a única bebida que permite ser envelhecida, descansada em várias madeiras, o bálsamo, amburana, carvalho, entre outras madeiras brasileiras. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o envelhecimento. É necessário para que a cachaça descanse, e o público que consome, pela minha experiência de 20 anos no ramo, o carvalho é o mais procurado. Mas eu, por exemplo, acho que a cachaça branca envelhecida em madeira, que elas são neutras, então ela não dá cor, não muda o aroma nem sabor. Então essa madeira, independente de você levar direto para o carvalho, você pode envelhecer ela 2, 3, 4 anos, você está melhorando a qualidade da cachaça, e posteriormente você pode passar para qualquer outro tipo de madeira para dar cor. O consumo está maior na amburana, você passa para a amburana, mas o ideal é sair da destilação quando você engarrafa para caipirinha, por exemplo, que é uma cachaça que não vamos considerar pura, aí você acerta o teor alcoólico dela e comercializa ela imediatamente. Mas se for para envelhecimento, eu aconselho ir para uma madeira neutra, envelhecer o suficiente para quando precisar reabastecer os tonéis, mas o mais consumido ainda é carvalho. É que nós temos um mercado hoje muito evoluído. Os produtores estão investindo muito em garrafas, em rótulos, ou seja, embalagens. Mas uma pergunta muito importante: o que difere uma cachaça da outra? Depois de 14 anos de pesquisa, para conseguir tirar alguns componentes que a maioria não está preocupado, que a legislação brasileira não cobrava, que hoje está cobrando, vai ser um comprometimento muito grande, não tem sido observado. Então, eu considero uma boa cachaça quando você tem uma composição química atendendo à legislação brasileira e internacional.
Então é o que pouca gente se preocupa. Então ele atende à legislação brasileira e esquece o resto. E às vezes você pode estar envenenando porque ele não se percebe os componentes que são cancerígenos. Por exemplo, no caso do carbamato de etila, é o vilão das cachaças. Então, até ali, todo mundo atende à legislação brasileira. Eu levei 12 anos para chegar onde eu cheguei, e para poder eliminar, erradicar o carbamato de etila na cachaça que eu fabrico. Assim, para apreciar uma boa cachaça, é necessário que você tome aos goles, intercalando com água e acompanhado do seu petisco favorito, desde que seja com moderação. Qual o componente químico que dá aquela ressaca, aquela dor de cabeça no dia seguinte? É o aldeído, que é o que provoca a maior ressaca. O aldeído, a gente já tirou na cabeça, né? Quer dizer, então a cachaça que tirou, ele não vai dar ressaca. Então é na destilha, por isso que eu falo alambique de cebolão, que você tem condições de fazer a separação. Por que a cachaça industrial dá dor de cabeça? Ele atende a legislação brasileira, que é no máximo 30 miligramas, ele estando com 29, ele está atendendo a legislação brasileira. Mas ele não, porque a indústria não consegue separar, porque é alambique contínuo. Então, e já no cebolão, mas a maioria das cachaças mineiras fazem isso aí, tá? Porque eliminou o aldeído, acabou a ressaca, acabou a vomitadeira, entendeu? Aí vem o furfural que dá o bafo. Tá? Normalmente o furfural, que é até 5 miligramas, trabalha com 1,5, 0, porque ele sai, os 10% ele sai mais. Então atende a legislação brasileira. O senhor Luiz é o produtor, consultor de cachaça de alta qualidade. Hoje nós estamos no Papo de Cachaça. Sabemos que cachaça é uma bebida prazerosa, desde que se tome moderadamente. E agora é fácil de você saber o que você está bebendo, a composição química dentro dos limites exigidos por lei. Eu sou Eduardo Verardo, estou no Papo de Cachaça. Grande abraço.